Às vezes eu fico pensando, será que empreender depois dos 50 anos vale esse medo? Será que quando a gente chega aos 50 anos não dá mais para empreender, não dá mais para criar um negócio, para se aventurar em imaginar algo e fazer desse algo que você imaginou uma realidade? Será que quando chega a 50 anos não se pode empreender? Ou será que aos 50 anos você tem a sabedoria, a energia e a visão para fazer um grande ato de empreendedorismo? Eu não tenho mais forças, João, nem para me levantar da cama, é impossível! Eu fiquei refletindo sobre isso esses dias, sabe? Eu me parei aqui no meu escritório e falei, será que com 50 anos as pessoas estão dispostas a começar um negócio? Pessoas, às vezes, que já tentaram, de algum momento na sua vida, criar um negócio, já tentaram fazer alguma coisa ali, um empreendimento, mas não deu muito certo, ou não avançou muito na ideia. E agora, aos 50 anos, falam, bem, acho que chegou a minha hora de tentar. Minha família está ali meio constituída, ou não. Eu estou no momento onde eu preciso fazer uma nova renda, eu preciso... É um chamado, eu preciso colocar essa ideia que eu tenho em prática. Mas eu, sinceramente, nunca empreendi. Não tinha aquela força empreendedora que tem no muito jovem, né? Aquela inconsequência, digamos assim, né? Porque empreender nada mais é do que um ato, muitas vezes, inconsequente. As pessoas acham que empreender é aquela pessoa, pô, ela pensou em tudo, foi lá, executou e deu certo. Foi um ato de inconsequência, muitas vezes, né? É um ato de risco, né? Empreender é você assumir um risco. Às vezes um risco que você compreende, às vezes um risco que você nem compreende. Mas você vai lá e faz com tanta força de vontade, erra e volta, que o resultado vem. Mas aos 50 anos, será que você ainda sente que tem esse valor? Será que você ainda sente que tem essa força dentro de você? Será que você acha que está tarde para começar? Essa é uma dúvida que eu fiquei refletindo e conversando com algumas pessoas, entendendo a história de algumas pessoas, né, no meu dia a dia. Eu percebi como isso é muito mais um julgamento que as pessoas têm, uma preconcepção na sociedade, enfim, das outras pessoas. Ah, não, uma pessoa mais velha não... E começar um negócio agora, eu não sei se funciona. Eu digo que sim, que funciona. Claro que funciona. O que a gente precisa ter aos 50 anos que de repente nos falta é um pouquinho dessa energia, né? Que às vezes a gente já está um pouco mais cansado de uma vida que foi um grande desafio. Mas ter essa energia, buscar essa energia em si e ter essa compreensão de que você é capaz, sim, mesmo aos 50, aos 60, aos 70, a idade que for, começar um negócio. Mas, João, que isso? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, por exemplo, ingressei na faculdade de engenharia, tinham vários alunos jovens, né? Eu tinha 18 anos, tinha gente de 17, 20, e tinha um senhor de 60 anos, mais ou menos, 59 para 60 anos, sentado ao meu lado. E quando eu fui conhecendo a história dele, ele falou, olha, eu nunca fiz faculdade, comecei agora essa jornada, e estou muito aplicado e quero fazer. E ele fez a faculdade, se formou, terminou, e ele tinha aquela vontade, ele tinha aquela energia, ele teve aquela visão do que ele queria ser, e ele se tornou. E era uma força, isso lá atrás já existia pessoas assim, quantos casos a gente tem de gente que tem uma visão, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, não naquele clichê dos 20 anos, criou uma startup tipo Bill Gates, Steve Jobs, sei lá quem você queira, e fez o negócio acontecer mesmo com 50 anos. O que falta, eu acho que é para uma pessoa de 50 anos, que às vezes eu converso, com 60, as pessoas mais velhas, é essa coragem, essa confiança de que ainda é capaz. Porque quando você anda numa sociedade que tende a não te valorizar como você deveria, a sua sabedoria, os atalhos que você sabe descobrir na vida, você acaba se sentindo meio inseguro. E essa insegurança prejudica muito abrir um negócio, fazer o seu negócio prosperar. Eu costumo dizer que negócio é segurança também, é confiança, né? As pessoas, quando elas entendem que a confiança, essa visão de si mesmo, tem valor demais ao criar um empreendimento, não importa que empreendimento nós estejamos falando, de vender uma bala na esquina a você montar uma multinacional de venda de roupas, o que for, a confiança diz muito. Eu acho que as pessoas que estão chegando numa idade onde elas possam se considerar menos aptas para empreender, elas têm que entender que elas estão totalmente aptas.
Empreender exige algumas coisas. E todas as coisas que empreender exige, uma pessoa de 50 anos tem. Ou pode ter coragem, a confiança, a visão daquilo que ela quer, a ação de fazer aquilo que ela imagina, não parar com aqueles erros que possam acontecer. Nossa, João, avancei 2 degraus e desci 4. Parabéns. Esse é o mundo do empreendedorismo. João, eu comecei, projetei tudo, fui vender, deu errado. Parabéns. Isso é empreender. E mesmo assim você vai melhorando. Você vai encarando as pequenas derrotas que você tem no dia a dia, e você terá pequenas derrotas, como um processo que não vai afastar você do seu objetivo final, que é fazer desse projeto um projeto lucrativo e que faça bem a você e a outras pessoas. E para isso, você precisa acreditar, primeira coisa, em você. Acreditar que você é capaz. Não se colocar numa caixinha, ou deixar que te coloquem numa caixinha de incapacidade, de despreparo, de cansaço, de que já deu, porque não deu. São inúmeros os casos, né, de pessoas que empreenderam mais velhas. Tem aquele caso do fundador lá do KFC, né, que já veio a fazer negócios mais velho, né? E ele começou a criar um negócio dele, e quantas falhas ele passou, e ele chegou e venceu. Esse é apenas um caso mais famoso, mas tem tantos, né? De pessoas que mesmo com a idade chegando, mesmo com muitas vezes o cansaço do dia a dia, não se rotulam como pessoas que não dá, esse trem passou e eu não passo. Eu não gosto dessa coisa também. A vida são trens de oportunidade. Se você perder o trem da oportunidade, já era. É verdade que a vida tem sim oportunidades que às vezes a gente perde e a gente não vai ter aquela oportunidade de novo. É verdade. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Nós podemos fazer a nossa oportunidade. Nós podemos construir o trem da oportunidade e sair construindo as coisas. A gente não precisa se limitar. Poxa, perdi esse trem, agora para mim acabou, João. Estou me caminhando para o meu descanso. Pelo amor de Deus. Você é jovem, você tem energia, você tem uma visão, você tem um sonho, você tem um ar que está no seu pulmão, seu coração bate, você tem tudo. Ah, mas João, e se der errado? Vai dar errado! E você vai vencer apesar do erro, porque você está disposto a fazer o que é preciso, você está disposto a pagar o preço e está disposto a não se colocar em caixa nenhuma de impossibilidade. Se você usar as ferramentas certas, se você buscar dentro de si a força que você já tem, eu tenho certeza que com 50, 60, 70, 1000 anos, você vai ser capaz de construir um negócio do zero. Mesmo sem experiência, mesmo sem ter passado por isso? Sim, mesmo sem nada disso. Eu acredito plenamente, do fundo do meu coração, que se você juntar todas essas forças, essas qualidades que eu falei anteriormente, e se você tiver uma esperança dentro do seu coração de que isso vai funcionar. João, eu tenho que usar métodos, técnicas, claro, tem que usar. Processos, sim. Ter tudo organizado, sim. Mas se você tiver esperança dentro do seu coração, 50 anos, nós nos reinventamos. Eu costumo me imaginar, eu não tenho 50 anos ainda, estou com 36 anos agora, mas para mim, 50 anos é totalmente plausível eu ter que recomeçar, eu ter que fazer novamente, porque isso é a vida, é uma jornada, né, de altos e baixos, de mudança, de uma eterna mudança, de buscar coisas, de ter vontade, de ter visões. Então, se você tem 50 anos ou mais, teve uma visão no seu negócio, você acha que tem uma oportunidade, mas você pensa, poxa, será que eu estou muito velho para começar um negócio? Não faça isso. Não se rotule e não coloque impeditivo onde não há. Você é capaz, você tem tudo para vencer. E a idade não é um problema. Eu costumo dizer que a idade ela tem que vir também junto com a ideia de não ter medo. É óbvio que quando a gente é jovem, a gente é mais inconsequente, né? Você vê esses garotos, às vezes, aí empinando moto na rua, inconsequente. Mas quando você é mais velho, você tem mais receio. Você sabe que, poxa, tem muito a perder. Você entende que, né? Mas mesmo assim, lide com o seu medo, lide com essa falta de inconsequência de uma forma que é importante no empreendedorismo e comece o seu negócio. Mas, João, eu ainda tenho dúvida, eu tenho medo. Entre em contato comigo aqui pelos comentários, mande um e-mail, entre no meu site, na Jovi Consultoria, que eu também faço um trabalho ajudando empresários e empresas. Mas, sinceramente, comece pelo número 1. Acredite. Mas, João,
Acredite. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, vai ser ótimo conhecer um pouquinho da sua história, da sua jornada. Quem sabe esse vídeo fica aqui surfando, viajando na internet do YouTube e um dia alcança você. E esse vídeo pode te dar aquela energia, aquela visão de que não é impossível construir um negócio aos 50 anos. Nem aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Eu não tenho mais força, João, nem para me levantar da cama, é impossível. Era impossível você estar aqui. E você está. Não coloque barreiras onde não existe. Não crie os muros que você pode destruir.